Oi, gente, no vídeo de hoje eu tenho o prazer de receber novamente a terapeuta Suzana Batista. Suzana, obrigada. É um prazer conversar com você de novo, porque foi um pedido, viu, Suzana? Todo mundo queria a parte 2 da constelação familiar, então eu tô muito feliz de ter você aqui de novo. Que bom, eu também tenho muito prazer de estar aqui de novo, né? E vamos à parte 2. E será que ela nos reserva? Meu Deus do céu, a parte 2 polêmica. Porque como a gente no primeiro fez um geral explicando para quem não conhecia a constelação, a gente vai fazer um tema mais específico. E o tema é como que a constelação familiar explica ou vê a traição mesmo. Então essa é a primeira pergunta. Tem como explicar isso, Suzana, a traição? Porque é um tema delicado, né? Delicado, é. Então vamos entrar nesse mundo misterioso da relação de casal. Exatamente. Né? Então, quando a gente vê um casal, a princípio a gente vê duas pessoas, né, que se unem para fazer uma caminhada juntos. Mas, olhando um pouquinho mais atentamente, a gente vai ver que não é um encontro só de duas pessoas, é um encontro de uma galera, um encontro de muitas pessoas. Por quê? Porque você traz da sua casa seus valores, modelos de relacionamento que você viu no seu sistema de origem, e a outra pessoa também traz os valores e os modelos que ele viu. Então é muita gente envolvida aí nesse relacionamento. Não é só um relacionamento. Não é só um, né? Tem muita influência, né? Bom, e além disso, a gente pode perceber, às vezes a gente não percebe porque a gente não presta atenção, né? Mas a gente olhando assim um pouquinho mais apuradamente, a gente vê que muito frequentemente, na parte emocional, essa relação também não é só de dois. Existe geralmente um terceiro elemento, um triângulo nessa relação. O que seria esse triângulo? Quem que seria esse outro elemento? Então, às vezes é o pai de um dos dois parceiros, né, ao qual esse parceiro não conseguiu se desligar muito. Sim. Então ele é muito importante também nessa relação, né? Às vezes é um relacionamento anterior do qual a pessoa também não está totalmente liberada. Então ele influencia ainda essa relação, que a princípio seria de dois, né? Que ela compara também, né, Suzana? Fora que ela pode ter um ideal de parceiro. Então, o ideal é uma ponta e mais os dois, com o qual ela compara. Meu Deus do céu, olha o tamanho que já ficou isso. Né? Essa relação. Que essa relação. Ser de duas pessoas. E tem uma outra coisa também, que às vezes uma dependência de álcool, de drogas ou de substâncias, também é um terceiro elemento dessa relação. Que ele se mantém, o relacionamento se mantém, mas porque tem também esse terceiro elemento, né? E fora tudo isso, pode ter realmente uma terceira pessoa, que daí que a gente chamaria mais de traição ou de infidelidade, né? Porque as outras questões a gente nem considera que seja uma traição ou uma infidelidade. Mas quando aparece uma terceira pessoa, sim, né? Mas por que é que essa terceira pessoa acaba tendo espaço numa relação? Então, podem existir muitas dinâmicas por trás disso. Mas vamos ver algumas, né? Então, por exemplo, para uma pessoa, homem ou mulher, geralmente mais mulher, mas não que seja impossível que aconteça com o homem também, tá? Então, às vezes, ela tem um aprendizado ou uma vivência de que sexo é pecado. E ela, como é que ela lida, então, com essa relação? Porque uma relação de casal tem intimidade e sexualidade. Ela tem esse bloqueio, né? Então, isso fica muito duro para ela estar nessa relação, que pode ser muito legal em todos os outros termos, mas na hora que chega na intimidade fica meio travado. Não consegue. Né? Então, de repente, entrando um terceiro membro nessa relação, que fica com essa parte da intimidade, da sexualidade, para ela fica muito mais leve a relação. Então fica tudo acomodado e certinho, os três ali, entre os três o contrato está tudo ok. E sem saber, sem essa pessoa saber ou ela sabendo? Depende. Depende, né? Porque num casal tudo depende de contrato, né? Porque de repente eles querem ter uma relação aberta que admite outros relacionamentos. Sim. E se para eles isso funciona, quem somos nós para dizer alguma coisa, né? Então, às vezes funciona esse terceiro elemento que dá esse equilíbrio. Ela pode cuidar dos filhos, cuidar da casa, ser uma companheira em muitos aspectos, mas para ela, na intimidade e sexualidade, é muito difícil. Então, entrando esse terceiro elemento que fica com essa parte que para ela é difícil, fica tudo acomodado e vai bem. Né? Mas numa outra ponta pode acontecer da entrada desse terceiro elemento trazer uma crise. Sim, porque às vezes ela não sabe, ela descobre. Mas a crise não seria bem isso, seria assim,
no relacionamento as coisas já não estão muito bem, mas nenhum dos dois tem coragem de falar para o outro o que está acontecendo. O que está acontecendo. Aí quando entra uma terceira pessoa e ela começa a se relacionar com esse terceiro, aí acaba explodindo ou acaba descobrindo, né? E aí a crise que aparentemente não existia, mas que estava lá encoberta, ela vem. Ela aparece, ela evidência. Aí o que pode acontecer? Duas coisas. Ou esse casal se abre para olhar para a crise, né? E verifica que há muita coisa que eles querem preservar, que vale a pena, se eles conseguirem se acomodar, readequar aquilo que não está funcionando bem. E aí é possível que eles decidam encerrar esse episódio com essa terceira pessoa. E começar do zero de novo. De novo. E tem que começar do zero mesmo, sim, tá? Porque não adianta ficar batendo nesse assunto, jogando na cara do outro, né? Isso. Então a traição, no caso, a pessoa procura o que ela realmente não tem. Ela sempre está buscando isso. Isso, o que ela acha que satisfação. precisa. Isso. Agora tem o seguinte também. Pode ser que daí, com a entrada desse terceiro, esse casal veja que realmente havia uma crise lá escondidinha e que não vale a pena continuar junto, que vamos encerrar o nosso relacionamento e aí o outro está livre para essa terceira pessoa. Tá? Outras coisas que pode acontecer, que está por trás. De repente, pela experiência de vida que uma pessoa tem, ela aprende que o amor machuca. Então, ela não está disponível para se entregar para o outro. Afetivamente. Sim. Né? Então, esse relacionamento a dois também fica com buraco. E onde tem um buraco pode entrar alguém. Sim, é sempre a falta. É sempre a falta. E Suzana, quando a pessoa tem na família, por exemplo, os pais, teve a traição de um deles ali, então ela já entra num relacionamento com esse medo. Mesmo que não esteja acontecendo, ela vê que tá me traindo, vai acontecer, ela fica com essa expectativa. É explicado pelos pais, porque aconteceu com os pais, ela fica criando isso, Suzana? Não, quando a gente vê uma família com vários filhos, a gente vê que a experiência é diferente para cada filho, né? Cada filho vive essa experiência de um modo. Mas pode ser que um dos filhos, especialmente, vai para um relacionamento com esse receio, com esse medo. E aí o que pode acontecer, inclusive? Ele começar a ter muito ciúme, né? E daí você começa a enxergar coisas onde não existem. Criar, né? Fantasiar. Criar fantasia. E isso vai quase que sendo uma profecia autorrealizável. Vai meio que empurrando o outro para isso, né? Aquele ditado que falam, quem tem fama deita na cama. Bom, se eu já recebo toda essa carga não fazendo nada, então de repente se realiza isso que a outra pessoa estava sonhando, né? Imaginando que ia realizar. E quanto o que a gente viu de experiência também dos mais velhos, pode ser que tenha algum sistema em que seja um comportamento repetido entre as gerações de infidelidade. Sim. Né? E aí a tendência é repetir isso. Não quer dizer que todos vão repetir, tá? Mas pode acontecer, né? Porque tudo o que não é olhado, ele vai sendo repetido. Agora, a hora que olha-se para isso, bom, então tá bom. Até aqui, esse foi o comportamento de todo mundo que veio antes. Mas acho que agora eu vou querer fazer diferente, vou querer experimentar como é que é fazer diferente, né? E aí eu me proponho, então, a deixar isso lá atrás, com quem fez, e procurar experimentar essa outra possibilidade. Sim, tem que olhar com muita calma, né, Suzana? Olha isso, eu tô pensando mesmo nesse assunto, que quando acontece, óbvio que tem uma reação, né? Eu fui traída, não sei o que, ter tudo aquilo. Mas aí também, essa é uma pergunta que eu tenho pra fazer. Se a pessoa vê, é automático, eu faço, sou infiel, e ela quer estudar isso, ver que é uma repetição, ela consegue travar, então, Suzana? Ela consegue olhar para isso, né? Sem julgamento, tá? O muito importante é sem julgamento, porque nós falamos aqui de algumas coisas que podem estar por trás de uma infidelidade. São enormes, né? Pode ter muita coisa a mais, mas são algumas coisas. Então, se a gente não julgar quem veio antes, tá? Naquele momento dele ou naquele momento daquelas pessoas... Culpar, né? Eu faço por causa disso e acabou. Nem culpado, porque ninguém é totalmente culpado, nem totalmente inocente, tá? Então, nesses relacionamentos todos em que coube um terceiro, tem uma parcela de responsabilidade de um e uma parcela do outro.
Tá? Então, acho que isso é muito importante na relação de casal. Tudo que acontece, uma parcela de responsabilidade é minha e outra parcela é do outro. Todo mundo gosta de sempre culpar o outro, 100%, né? 100%. Né? Mas não é bem assim. Porque se alguém abusa de mim, é porque de alguma forma eu me deixo abusar. E eu me deixar abusar pode ser simplesmente eu ficar sem reação, paralisada, mas eu estou me deixando abusar. Então, eu tenho uma parte de responsabilidade nisso. Né? Então, acho que na relação de casal isso é muito importante. Cada um tem a sua parte de responsabilidade. Né? E tem uma coisa também muito importante, outra coisa. O casal vem antes dos filhos, né? Porque para ter filhos precisamos ter um casal primeiro. Então essa relação vem primeiro. Então se acontece uma infidelidade entre o casal, é entre o casal que tem que ser resolvido. Então eu não tenho que falar pro meu filho, olha, porque o teu pai isso. Começa a jogar um contra o outro. E começar a colocar o filho onde não é o lugar dele. Esse não é o lugar dele. Né? Então se acontece a infidelidade, é o casal que precisa olhar para isso. Sem pôr filho no meio. Né? E se a infidelidade aconteceu lá atrás, com meus pais, com meus avós, perto deles, eu sou pequena, eu vim depois, né? Então... Deixa também pra lá, né? Eu não tenho que me meter lá, não tenho que dizer, ai, coitadinho, porque o outro é isso, né? A vítima, o vilão. Não, é uma questão dos dois que a gente não sabe por que aconteceu, mas tem lá suas razões. E é responsabilidade dos dois, então não é nossa, né? Então... Infidelidade não é assunto de criança, nem a gente como filhos e nem dos nossos filhos com relação a gente. Então, basta... Eu acho que a mensagem é essa, tem que sempre olhar os dois lados e ver que tem uma explicação. Isso que eu acho mais legal da constelação. A gente tem que ver tudo que aconteceu para não ter esse julgamento, né, Suzana? Isso, é muito importante. Suzana, obrigada. De novo, eu amei. Quando a Suzana tá aqui, a gente vai fazer mais partes, com certeza. Porque a gente, nossa, a constelação, ela é infinita, assim, a gente... Sim, porque ela nasce da observação, né? E quando a gente para observar, a gente vê alguma coisa que a gente não via no dia a dia, quando a gente está, né, no olho do furacão. Então, quando a gente para, a gente vê alguma coisa que a gente dá atenção, né? Que às vezes vai passando na nossa rotina maluca. Exatamente. Obrigada, Suzana. Obrigada também, Camila. Foi um prazer. Obrigada a você também que está acompanhando. Espero que você tenha gostado. Se também tem alguma sugestão, se quer comentar sobre o assunto, comenta aqui embaixo, dá sua sugestão, que sempre é muito importante pra gente. Um beijo e até o próximo vídeo.